Nunca deixe aquilo que você não pode fazer atrapalhar aquilo que você pode fazer. Não me diga o que você não pode fazer. Diga-me sim aquilo que você pode fazer, onde você está, nas suas circunstâncias. Porque se você começasse assim, se eu tivesse isso, se eu tivesse aquilo, o problema é que você não tem. Você tem que saber onde você está e a partir daí você construir o seu sucesso, tanto pessoal quanto profissional. Então nós não estamos condenados a ser a quem sempre fomos. Escute com carinho. Nós não estamos condenados a ser o que sempre fomos. Qualquer indivíduo, em qualquer idade, em qualquer profissão, pode melhorar e muito aquilo que está fazendo. Contanto que você tenha uma perspectiva diferente. Contanto que você passe a explorar um paradigma diferente. O paradigma nos determina quais são as nossas limitações no mundo. Vivemos dentro de paradigmas. No momento que nós mudamos a nossa percepção, mudamos também a nossa realidade. Eu sei que você sabe matemática, sobretudo aritmética. Então eu vou fazer uma conta muito simples aqui. Você vai somar 1000 com mais 40. Quanto que deu? 1040. Aí você vai somar mais 1000. Quanto é que deu? 2040. Aí você vai somar mais 30. Quanto é que deu? 2070. Aí você vai somar mais 1000. Quanto é que deu? 3070. Aí você vai somar mais 20. Quanto é que deu? 3090. Aí você vai somar mais 1000. Quanto é que deu? 4090. Aí você vai somar mais 10. Qual é o resultado? Eu sei que provavelmente você disse 5.000, mas não é verdade. Soma de novo. 1000 mais 40, mais 1000, mais 30, mais 1000, mais 20, mais 1000, mais 10. O resultado é 4.100. É uma conta simples de aritmética. Você aprendeu no primário, no ensino fundamental. E por que você titubeou no resultado? Porque você estava dentro do paradigma dos 1000. Eu falei 1000, depois mais 1000, depois mais 1000 e depois mais 1000. O seu cérebro entrou no paradigma do 1000. Aí a tendência é você dizer que com a próxima soma iria para 5.000. Um peixe que nunca saiu da água não sabe que ele vive na água. Verdade? Você imagina um peixe que nunca saiu de dentro d'água. Como é que ele vai saber o que é água se ele não sabe o que não é água? Para ele saber o que é água, ele tem que saber o que não é água. Se ele nunca saiu daquela água, ele não sabe que ele vive na água. O indivíduo que nunca saiu de um paradigma, ele não sabe que ele vive dentro de um paradigma, que muitas vezes está limitando suas atividades. Quando a Terra era plana, era impossível fazer uma viagem ao mundo numa Terra plana. Quando o conceito passou a ser, o paradigma passou a ser, de que a Terra era redonda, ela deixou de ser plana e passou a ser redonda, agora sim você pode fazer uma viagem de volta ao mundo. Porque você pode fazer uma viagem de volta ao mundo numa Terra redonda, mas você não poderia fazer uma viagem de volta ao mundo numa Terra plana. No momento que você muda os seus paradigmas, as suas possibilidades se multiplicam. Então nós estamos aqui para avaliar onde você está, para avaliar onde você quer ir e como que você chega lá. Então primeiro eu quero que você faça uma avaliação de onde você está. Como é que é o seu ambiente físico? Como é que é o carro que você dirige? Como é que é a sua situação? Onde você mora? A sua estrutura? Onde você trabalha? Você está satisfeito com o seu ambiente físico? Dá uma pensada. O que você poderia melhorar no seu ambiente físico? E na sua saúde? Você se considera uma pessoa saudável? Porque ser saudável é diferente de não ser doente. Uma pessoa pode não ser doente, mas não necessariamente saudável. Saudável é ter energia para fazer tudo aquilo que você quer. Você tem essa energia? Você se considera uma pessoa saudável fisicamente, mentalmente, emocionalmente, espiritualmente? E a sua carreira profissional? Onde você quer chegar com ela?
O que você considera do ponto de vista profissional sucesso? Onde está o seu limite? Onde está o seu patamar? Você está satisfeito ou quer crescer? E o seu desenvolvimento pessoal? Qual o investimento que você faz para desenvolver você mesmo como pessoa? E os seus relacionamentos? Os relacionamentos de amizade, relacionamento amoroso, relacionamento familiar. Como é que você se sente com relação a isso? O que está bom? O que precisa melhorar? E a sua espiritualidade? Você como uma alma dentro de um corpo, passando uma temporada aqui na Terra. Como é que você se sente no seu desenvolvimento espiritual? E finalmente, qual é a sua avaliação financeira? Qual é a sua abastança? Você já escutou essa palavra? Abastança significa o número de dias que você pode sobreviver financeiramente sem trabalhar, mantendo o mesmo padrão de vida. Se você perdesse seu emprego hoje, ou a sua fonte de renda, ou o que você já ganhou, o que você já acumulou, você poderia continuar vivendo no mesmo padrão de vida por quanto tempo? Esta é a sua abastança. E eu recomendo que você comece a se preocupar com a sua abastança, porque hoje o processo de aposentadoria vai ficando cada vez mais complicado. Quando começou o processo de aposentadoria no Brasil, nós tínhamos 40 brasileiros trabalhando para um aposentado. Hoje nós temos menos de 3 brasileiros trabalhando para um aposentado. Então, na hora que chegar a sua vez de aposentadoria, eu não sei como é que vai ser a Previdência. Eu acho que não existe nenhuma reforma que vai conseguir resolver esse problema. Porque o problema não é um problema de reforma. Então, você tem que se preocupar financeiramente, porque você vai se aposentar em torno de 65 anos e hoje a chance de você viver até os 90 é muito grande. 65 a 90 é um quarto de século. O que você está planejando fazer com esse um quarto de século? Então, você tem que pensar em algumas mudanças de patamar. Você vai fazer mudanças de primeira ordem e mudanças de segunda ordem. O que é uma mudança de primeira ordem? Uma mudança simples. Você muda a posição dos móveis na sua casa. Você continua morando no mesmo edifício, no mesmo apartamento, no mesmo andar. Você simplesmente mudou a disposição da mobília. Isso é uma mudança de primeira ordem. Agora, se você muda de um apartamento para uma casa, ou de uma casa para um apartamento, se você muda de um bairro para outro, você já fez uma mudança mais substancial. Então, na vida, é importante você fazer as duas coisas. Você tem que se preocupar com mudanças pequenas, de primeira ordem, e mudanças grandes, de segunda ordem. Para que você mude, 6 coisas são necessárias. A primeira é você ter um potencial. Isso eu sei que você tem, porque Sócrates dizia que o homem preguiçoso é aquele que poderia ser melhor empregado. E de acordo com a definição de Sócrates, todos nós somos preguiçosos, porque nós não estamos usando nem 5% da nossa capacidade mental. Qualquer pessoa, em qualquer idade, em qualquer profissão, pode melhorar ao seu desempenho, e você não é exceção. Então você tem o potencial que você não está usando. Você tem que ser capaz de solucionar os problemas no nível onde você está. Se você tiver problemas ainda sem solução, fica complicado você mudar. Então primeiro você tem que resolver esse processo. Terceiro, tem que haver algo que estimule você ou que incomode você. Porque Napoleão dizia que só tem 2 coisas que motivam o ser humano. Um é medo, a outra é interesse. Ou você muda por medo, ou você muda por interesse. Ou você muda por medo de alguma coisa que está lhe incomodando, e aí você vai fazer alguma coisa para resolver, ou você muda por interesse. Você descobre um novo mundo, uma nova perspectiva, e você começa a mudar. Então, no seu caso, qual que predomina? Você quer mudar porque tem alguma coisa lhe incomodando, ou você quer mudar por mudar? Ou seja, você quer ir para um patamar diferente, você quer passar para uma nova fase. E para isso você tem que ter uma série de insights, você tem que ter uma série de ideias, e esse material que você está escutando, esse material serve, inclusive, para você ter essas ideias. Para isso que foi desenhado isso aqui. Claro que nesse processo de mudança, você vai enfrentar barreiras, você vai enfrentar obstáculos. Você pode considerá-los como obstáculos, ou você pode considerá-los como etapas. Qual a diferença entre uma etapa e um obstáculo? Se eu mantenho a minha visão na minha meta,
O que está entre eu e a minha meta são apenas etapas. Se eu tiro a minha visão, se eu tiro o meu olhar da minha meta, aí é diferente. Aí o que está entre eu e a minha meta passa a ser obstáculos. Então você tem que estar firme na sua meta, saber aquilo que você quer, focar naquilo e ir em frente. E com isso aí há uma consolidação da sua mudança. Porque às vezes se você mudar, mas se você não tiver um ambiente que lhe ajude no processo de manter essa mudança, fica muito complicado, entendeu? Fica muito complicado. Então você tem que ver se a sua família vai apoiar essa mudança, se os seus colegas de trabalho vão apoiar, porque não adianta você mudar por mudar e não tiver uma consolidação do processo. É muito importante você entender isso. Se eu me deito na lama e me sujo, e tomo um banho, e fico limpinho, e vou e me deito na lama de novo, não adiantou nada eu ter tomado banho. Se eu faço uma mudança, volto para o meu meio ambiente, e o meu meio ambiente não apoia essa mudança, a tendência é voltar ao que era antes. Então, o executivo vai para um treinamento, recebe ideias novas, volta para a empresa e não tem o apoio, a cultura necessária da empresa, a cultura empresarial, para apoiar esse conhecimento que esse executivo acabou de adquirir. Isso aí não adianta nada, porque logo ele volta a fazer tudo aquilo que ele fazia. Então, eu recomendo você que está aí me escutando, nós temos que trabalhar com 4 verbos. O verbo conservar, o verbo obter, o verbo desfazer e o verbo evitar. Por que isso? Porque tem coisa que você tem e gostaria de ter, não é verdade? Você deve ter uma boa família e gostaria de ter uma boa família. Então, se esse é o caso, o que você tem que fazer? Você tem que conservar essa boa família. Então, esse é o verbo a ser conjugado nesse caso. Aquilo que você tem e gostaria de ter, então você tem que conservar, não é? Não vai acontecer espontaneamente. Você tem que fazer a manutenção do seu carro, não é verdade? Se você não fizer a manutenção, você terá problemas. Você tem que fazer a manutenção do seu relacionamento. Isso é a conservação. Agora, tem coisa que você gostaria de ter e não tem. Se você gostaria de ter e não tem, então o verbo a ser conjugado é o verbo obter. O que na sua vida pessoal e na sua vida profissional você gostaria de ter e ainda não teve? Então isso aí são coisas que você tem que obter. Tem coisa na sua vida que você tem, mas não gostaria de ter, né? Uma pessoa pode ter câncer e provavelmente não gostaria de ter câncer. Então isso são coisas que nós vamos desfazer. Eu posso ter um medo do fracasso ou até o medo do sucesso, e eu não gostaria de ter esse medo. Então, qual é a minha atitude com relação a isso? É desfazer este medo. Então, esse é o verbo a ser conjugado. E tem coisa que eu não tenho e nem gostaria de ter. Eu não tenho câncer e não gostaria de ter câncer. Então, nesse caso, o verbo a ser conjugado é o verbo evitar. Então, se você mantém esses 4 verbos conjugados diariamente, o conservar, o obter, o desfazer e o evitar, conservar para aquilo que você quer e tem, obter para aquilo que você quer e não tem, desfazer para aquilo que você tem e não quer, e evitar para aquilo que você não tem nem quer, você fazendo a conjugação certa desses 4 verbos, conservar, obter, desfazer e evitar na sua vida, faz uma diferença muito grande. Então, é muito simples. Se não puder fazer tudo, faça tudo o que puder. Então você tem que ser uma pessoa mais proativa. A oportunidade aparece na sua vida de 2 modos. Ou você corre atrás dela, ou ela chega até você na forma de um problema. Ela vem sempre, se ela chega até você e bate na sua porta, ela vem fantasiada de problemas. Se você não gosta de resolver problemas, você vai deixar de obter grandes oportunidades na vida. E para você fazer isso, a primeira coisa importante é você ter uma boa autoimagem. A autoimagem vai determinar o seu desempenho, tanto pessoal quanto profissional. O seu desempenho pessoal e profissional nunca será maior do que a sua autoimagem. E você tem que melhorar a sua autoimagem. A boa notícia que eu tenho para você é que essa autoimagem, ela não é feita de cimento nem de aço. Ela é feita de linguagem. Do mesmo modo que ela foi criada na forma de linguagem, nós somos animais linguísticos, ela vai ser recriada na forma de linguagem. Você pode fazer isso através de uma visualização bem feita, você pode fazer isso através de um diálogo interno
positivo, e você pode fazer isso através de uma postura corporal, o modo como você caminha, o modo como você carrega seu corpo. Então, o modo como você conversa com você mesmo é fundamental. E a postura corporal, o modo como você carrega seu corpo. As pessoas deprimidas, em geral, são pessoas cabisbaixas, são pessoas que estão olhando para baixo, que estão com um diálogo interno negativo. Então, é importante você ter uma boa autoimagem, uma boa autoestima, para você ter a sua parte profissional importante. Porque é fundamental você mudar os seus modelos mentais. Porque os modelos mentais são os mapas que nós usamos para navegar no mundo. Aprender modelos mentais poderosos é aumentar a habilidade de gerar resultados desejáveis. Vou repetir o que eu falei. Aprender modelos mentais poderosos é aumentar a habilidade de gerar resultados desejáveis.